Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês aí? Tudo firme? Beleza? Bom, nós vamos dar agora continuidade ao nosso estudo da química, né? E nós vamos para a ficha de número 8 dessa quinzena, que vai ser essa semana e a semana que vem. Bom, nós vamos estar falando sobre a intimidade dos elementos químicos, né? Que tem na natureza. Nós vamos estar falando sobre a sua disposição que hoje na química é colaborado por uma tabela chamada tabela periódica, né? Ou seja, como que os químicos propuseram de maneira organizada os elementos químicos em sequências, né, para que a gente possa estar estudando. Todos esses elementos químicos hoje descobertos, mais de 118 elementos químicos diferentes, eles foram catalogados, foram identificados, né, e colocados em um agrupamento em que seguia uma lei química para cada um deles, né? Então, assim, eles foram colocados em grupos em que apresentavam propriedades químicas, propriedades físicas, né, semelhantes e foram lá agrupados para a identificação deles na tabela periódica, né, de uma maneira mais prática, né, para que a gente possa estar entendendo a tabela periódica. A gente vai estar colocando aqui hoje como que foi feita essa tabela periódica. Bom, então assim, nós temos muitos elementos químicos importantes na natureza. Os elementos mais importantes, nós temos o carbono, nós temos o oxigênio, o nitrogênio, o cálcio, o enxofre, o flúor, o fósforo, o cloro, né? E nós temos aí o ferro, o níquel, o ouro, são elementos químicos presentes na natureza. Bom, o que acontece? Nem todos os elementos químicos foram descobertos de uma vez, né? Os elementos químicos eles são descobertos a partir de experimentos químicos e físicos e sabendo que eles, à medida que foram descobertos, eles foram sendo colocados e representados na tabela periódica, né? Então hoje, nossa tabela periódica, a tabela atual, é a tabela que coloca uns 118 elementos químicos diferentes. Mas nem todos os elementos químicos são naturais. Alguns elementos químicos são artificiais, ou seja, elementos químicos criados em laboratório, né, a partir de reações químicas de radiação. Então, a partir do processo da fissão nuclear, é criado outros elementos químicos que são os elementos químicos artificiais. Então, nem todos os elementos químicos são naturais, ou seja, aqueles que foram criados pela natureza, né? Nós temos aí alguma lista de elementos químicos que são elementos químicos artificiais. Mas como que foram, nesse caso, disponibilizados elementos químicos na tabela periódica? Existe uma história em cima disso daí. Ou seja, existe vários fatores que comprovaram através de experimentos científicos, né, que colocaram esses elementos químicos sequenciados na tabela periódica, né, porque a sequência desses elementos químicos vão seguir leis que estão relacionadas às suas propriedades químicas, por exemplo, as suas quantidades de elétron, a sua quantidade de massa, o seu raio atômico, né? O seu número atômico e etc e tal. Bom, primeiramente vieram os químicos da Idade Média, né? Que foram os alquimistas. Então, os alquimistas na Idade Média, antes do século XV mesmo, eles propuseram alguns elementos químicos. Eles descobriram alguns elementos químicos em suas experiências mirabolantes, né? Aquela busca da pedra filosofal, do elixir da longa vida, né? Então, os alquimistas eram os chamados feiticeiros da Idade Média, eram os químicos, na verdade. Eles faziam reações químicas. Às vezes eles não tinham noção do que estavam fazendo, mas eles estavam fazendo reações químicas. Ele tinha aqueles verdadeiros laboratórios onde saía aquelas substâncias, saía fumaça, etc e tal. Eles descobriram, né, nesse caso, vários elementos químicos da natureza, como o enxofre, por exemplo,
né? Então, assim, os alquimistas colaboraram para a descoberta de alguns elementos químicos e também eles catalogaram de uma certa, não muito lógica, né, esses elementos químicos em uma sequência. Logo após, no século XVIII, né, bem no século XVIII, o século das luzes, das ideias, veio Lavoisier, né? Então, o que Lavoisier fez? Ele estruturou os elementos químicos usando símbolos, né, da própria alquimia, né? Então, ele estruturou os elementos químicos em uma ordem, não obedecendo, né, algumas de suas propriedades. Então, não, numa ordem não muito lógica. Então, o sequenciamento dos elementos químicos propostos por Lavoisier, eles não seguiu uma organização científica muito lógica para os elementos, mas ainda ele utilizou, né, nesse caso, os símbolos dos próprios alquimistas. Bom, aí depois veio no século XIX, né? Vieram outros cientistas como Mendeleev, o cientista russo Mendeleev. Mendeleev, ele propôs uma ideia, né, mais aceitável na comunidade científica da colocação do sequenciamento dos elementos químicos em grupos. Ele colocou o seguinte, que os elementos químicos eles poderiam estar em ordem sequencial de suas massas atômicas e iria seguindo, e nessa ordem sequencial de suas massas atômicas, eles foram colocados em grupos em que tinham propriedades químicas e físicas semelhantes, ou seja, no sequenciamento dos elementos químicos de Mendeleev, a partir da ordem crescente de suas massas atômicas, haveria uma repetição das propriedades químicas desses elementos. Então, Mendeleev conseguiu agrupar os elementos químicos em um sequenciamento crescente de massa atômica, em que ele colocou, nesse caso, o ajustamento desses elementos químicos na tabela periódica. Mas o que acontece? Na época de Mendeleev não tinha muitos elementos químicos descobertos, só tinha 60 e poucos, 62 elementos químicos descobertos, né? Então, na época dele não tinha tanto elemento químico assim descobertos, né? Mas aí o que aconteceu? Mendeleev propôs que alguns dos elementos químicos ainda iriam ser descobertos. Por isso que na tabela de Mendeleev nós temos aí algumas lacunas, né? Ou seja, elementos químicos que ainda iriam vir a ser descobertos. Então ele estava, nesse caso, antecipando a ideia de que alguns elementos químicos que iriam ser descobertos, eles deveriam ter as propriedades que ele identificou nesse caso. E deu certo, né? Ou seja, depois de Mendeleev, foram descobertos sim esses elementos químicos que estavam nessas lacunas. E essas propriedades desses elementos descobertos, eles se encaixavam nitidamente nas propriedades de Mendeleev, ou seja, nas propriedades na ordem crescente de suas massas atômicas, em que tinham propriedades químicas semelhantes divididos em grupos, né? Então Mendeleev estava correto e aí a sua orientação dos elementos químicos na tabela foi aceita, né? Bom, a gente vai ver que na tabela periódica existe a disponibilização dos elementos químicos em símbolos, né? Mas esses símbolos, o que são esses símbolos? É porque, de acordo com o processo da universalização da nomenclatura de todos a parte da química, os elementos químicos eles foram, de maneira generalizada, colocados em nomes em latim, né? Ou seja, isso aí foi colocado graças a um cientista chamado de Berzelius. Então, Berzelius ele colocou o seguinte, que os nomes dos elementos químicos deveriam ser descritos em latim, para universalizar, né? Ou seja, para todos falarem a mesma língua. Ou seja, os seus símbolos deveriam ser as iniciais desses nomes em latim, né? Então, assim, para poder padronizar identificação dos elementos químicos na tabela periódica, foi todos eles colocados em símbolos em latim, e das iniciais dos seus nomes em latim. Então, por exemplo, se a gente pegar ouro,
o ouro, o símbolo dele é AU, né? Então a gente fica pensando, ouro na língua portuguesa começa com a letra O e letra U, ou. Então o símbolo deveria ser ou, mas não está em latim. Então por isso que o símbolo não é ou, o símbolo é AU. Por que o símbolo do elemento químico ouro é AU? Porque do latim aureum, né? Aureum. Então o latim é a letra que é universal. É uma letra que é a origem de todas as outras letras, de todos os outros tipos de linguagens que são utilizados no mundo todo, né? A origem, a raiz é o latim. Então foi feito toda a tabela periódica baseada nos nomes dos elementos químicos em latim. Igual, por exemplo, o sódio. O sódio, o símbolo deveria ser SO, mas não é SO, é Na, porque o sódio no latim é natrium, natrium. Então começa com Na. Então por isso que o símbolo do sódio é Na, né? Então, para universalizar a tabela periódica, para todos falarem a mesma língua, foram colocados os símbolos no nome das iniciais em latim, né? Bom, o que aconteceu? Será que a tabela periódica parou aí? Parou em Mendeleev? Ou seja, em que os elementos seguiam um sequenciamento em ordem crescente de suas massas atômicas? Não. Logo após Mendeleev, veio um outro cientista chamado de Moseley. Então sempre é assim, sempre é uma sequência de acontecimentos em que novos experimentos científicos mais sofisticados iriam substituir as ideias dos cientistas anteriores, porque as ideias mais atualizadas eram mais visadas, eram mais concretas, eram ideias mais, ou seja, ideias mais completas, né? Que completava de maneira geral, né, a teoria em que poderia se chegar até o ponto que estava de encontro, né? Então, por exemplo, um outro cientista que no final do século XIX que veio foi Moseley. Moseley, em 1913. Moseley, o que ele propôs? Ele propôs que os elementos químicos seguiam uma ordem. Mas que ordem? Ordem crescente de seus números atômicos. O que é número atômico? É o número de próton. Então Moseley ele só deu conta de propor essa teoria porque foi descoberto os prótons, né? Os prótons que foram descobertos lá por Rutherford na experiência da radiação. Então os prótons, com a descoberta dos prótons e dos elétrons, né, que foram descobertos por Thomson, aí vieram novas ideias e Moseley acatou essas ideias. As ideias de que os elementos químicos na tabela periódica deveriam seguir uma ordem crescente de seus números atômicos, ou seja, dos seus números de prótons, né? E que esses elementos estavam também em ordem crescente de seus raios atômicos, ou seja, dos seus elétrons mais externos. Que de acordo com Bohr, os elétrons seguiam seus níveis de energia, né? Lembra dos níveis de energia? Eram 7 níveis de energia, 7 camadas. K, L, M, N, N, O, P e Q. Então quer dizer que, de acordo com Moseley, ou seja, os elétrons seguiam a ordem crescente de suas camadas, né? Ou seja, na tabela periódica nós temos a ordem crescente de seus níveis de energia, né? Então foi assim a tabela mais atualizada que nós temos hoje segue a teoria de Moseley, ou seja, a teoria que os elementos químicos estão em ordem crescente de seus números atômicos, em ordem crescente de seu número de prótons, porque número atômico é o mesmo que número de prótons. E nos elementos químicos, o número de prótons é o mesmo número de elétrons, e os elétrons mais externos são os elétrons que estão mais afastados do núcleo. Então quer dizer que esses elétrons mais externos, eles estariam cada vez mais afastados do núcleo à medida que ia aumentando o seu número atômico. Então quer dizer que suas camadas, os seus níveis, também iriam aumentar, né? Então o sequenciamento dos elementos químicos hoje que nós temos na tabela periódica é esse, ok? Seguindo a teoria de Moseley, que é a teoria da ordem crescente de seus números atômicos. Ok, pessoal? Bom, na nossa próxima aula a gente vai ver como que a gente vai identificar esses elementos químicos na tabela periódica.
Para isso a gente precisa de uma tabela periódica. Não tem como eu colocar ela aqui para vocês na tela. Na nossa aula online vai ser melhor o estudo do sequenciamento desses elementos químicos na tabela periódica. Então não percam a aula online, porque na aula online eu vou estar passando para vocês como identificar os elementos químicos na tabela periódica, em seus grupos, que são 18 grupos, e seus períodos, que são 7 períodos, ok? Então tchau para vocês, fiquem com Deus e até mais.